gente continua com os destaques internacionais. O cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas começou a vigorar nesta sexta-feira. As tropas israelenses também iniciaram a retirada parcial do território palestino, direto então para a Europa, com o nosso correspondente Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan no Velho Continente. Qual a previsão de retorno dos reféns? E você não está na Alemanha, está em Portugal, é isso? Exato, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui. Hoje teve início às 6 horas da manhã, horário local, o cessar-fogo tão esperado entre Israel e Hamas. De acordo com os relatos dos próprios palestinos, não foi notificado nenhum tipo de bombardeio, nenhum tipo de avanço das tropas de artilharia ou de infantaria do exército de Israel. Muito pelo contrário, o movimento de retirada foi observado até aquele primeiro perímetro que foi delimitado nos mapas de Donald Trump, que fazem parte do seu plano de 21 pontos. Além disso, nós vemos que grande parte dos palestinos que estavam deslocados durante esses 2 anos de guerra começam a fazer o seu caminho de volta para o norte da faixa de Gaza, principalmente aquela região da cidade de Gaza, que é a cidade mais populosa. Várias caravanas de milhares e milhares de pessoas ao longo da praia de cerca de 40 quilômetros voltando para as suas casas. A expectativa é que, então, a partir das 6 horas da manhã de hoje, no horário de Israel, começou a contar o relógio que depois de 72 horas, ou seja, na segunda-feira, os reféns sejam colocados em liberdade, aqueles que estão com vida. A repatriação dos corpos daqueles que vieram a falecer ao longo desses 2 anos é um processo mais complexo e que foi admitido tanto pelo Hamas quanto pelo premier Netanyahu que talvez não seja possível recuperar os corpos na sua totalidade por conta do caos que se instaurou em Gaza durante todo este período. Outro fator importante da gente mencionar é que a segunda rodada de tratativas, né, ela já deve ser encaminhada logo após a devolução dos reféns. Afinal, há muitos pontos ainda em aberto, o principal deles tem a ver com a questão de quem vai comandar a faixa de Gaza, quem vai liderar a reconstrução, de onde virá esse dinheiro e, obviamente, qual será o papel do Hamas em tudo isso. Dentro do governo israelense, o premier Benjamin Netanyahu já começa a sentir a pressão dos seus principais aliados, principalmente de Itamar Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional, que ameaçou deixar o governo com os seus 6 assentos, o que faria grande falta para Netanyahu, que já tem uma maioria frágil, caso o Hamas saia ileso de todo esse processo. Então, Netanyahu tem que saber equilibrar tanto as promessas que fez aos Estados Unidos, a Donald Trump, que dá a garantia aos países árabes e aos palestinos que não haverá o recomeço da guerra, e também equilibrar o próprio apoio político interno, já que a sua figura também é muito contestada, apesar da vitória militar israelense conduzida até agora. Obviamente que a gente vai ficar de olho, de plantão nesse final de semana, vendo se o cessar-fogo será respeitado, além de trazer as informações da libertação dos reféns na segunda-feira que vem. Sem dúvida. Luca Bassani acompanhando os desdobramentos, torcendo para que seja realmente o capítulo final dessa guerra que completou 2 anos no último dia 7. Bom fim de semana para você, a gente volta a se falar.